Vamos lá, vamos para Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17, eu quero falar um pouco a respeito de relacionamento pessoal. Curiosamente, a maioria das vezes que eu tenho estudado para ministrar a palavra, muitas vezes me vêm temas no sentido de levar a nos perceber que nós somos importantes uns para os outros. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem falando acerca do corpo de Cristo. Há um bom tempo, uns 2 anos aproximadamente. E se nós pararmos para pensar, nós como indivíduos não somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo quando estamos reunidos, porque a igreja é um corpo, e um corpo tem muitos membros. Quando estamos individualmente, somos o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, a habitação de Deus nessa terra. E eu gosto muito de enfatizar isso porque eu creio no evangelho cristocêntrico, mas no evangelho que valoriza o ser humano. No evangelho que olha para mim e para você. E mesmo com tantas falhas e tantas debilidades, Deus tem algo para fazer através da minha e da sua vida e nas nossas vidas também. Então eu gostaria de ler aí o texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 17. O tema dessa mensagem é: relacionamento gera crescimento. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro amigo. Eu li esse versículo na versão parafraseada, na versão Bíblia Viva, e achei interessante. Eu anotei aqui: como 2 lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim 2 amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Achei interessante essa versão, a versão Bíblia Viva. Ela tem trazido, de certa forma, para mim uma clareza que às vezes eu não consegui enxergar lendo, por exemplo, numa versão mais tradicional, numa versão Almeida, né? E a gente olha para esse versículo como ferro afia o ferro, e a gente para pensar. Hoje não é tão comum isso, né? Mas nessa época era muito usado o ferro para afiar outro ferro. Hoje nós temos tanta tecnologia que nós não vemos mais tanto esse tipo de situação. Mas um ferro em atrito com outro ferro, ele trazia o quê? Um afiar. Ele fazia com que aquele ferro que estava desgastado, ele se tornasse mais pronto para o seu serviço, ou mais útil para o seu serviço, né? E antigamente nós víamos muito o quê? As pessoas usavam espadas, usavam enxadas, usavam foices, enfim, usavam vários objetos de ferro, machado. E era com um ferro que você afiava o outro ferro. E eu acho interessante que o escritor aqui do Provérbios, ele faz uma comparação e depois ele tira uma conclusão acerca desta comparação. Como o ferro afia o ferro, é uma comparação. Assim, um amigo afia um outro amigo. Conclusão. Um amigo afia o outro amigo através do quê? Do contato pessoal, e é disso que eu quero falar nessa noite. Nós não fomos feitos para viver isoladamente. Nós não fomos criados para viver de forma isolada, nós precisamos uns dos outros. E eu gostaria que você se sentisse nessa noite amado pelo Espírito Santo e tocado pelo Espírito Santo, sabendo que você tem um plano e um propósito na obra de Deus para executar na vida das pessoas, e sabendo também que você, se estiver ferido, cansado, sobrecarregado por alguma situação, Deus vai mandar algum ferro para afiar você. Deus vai enviar pessoas para trabalhar com pessoas. O significado de afiar é amolar, aguçar. Para afiar tem que haver o atrito, tem que sair faísca. Coisa difícil, né? Às vezes a gente fica pensando que no relacionamento, tem casos que você passa, às vezes eles estão conversando, parece que estão brigando, né? Mas eles estão só conversando, casos de italiano principalmente, né?
Caso de italiano, você pensa que eles estão brigando, mas eles só estão conversando. Mas de repente só uma faísca aqui, outra ali, e tudo se acerta. Tudo fica legal. E na vida do ser humano isso é preciso também. A gente precisa do diálogo. A gente precisa parar para ouvir. Talvez por isso que Deus tenha dado 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir um pouco mais e falar um pouco menos. Nós precisamos ter essa sensibilidade de saber o quê? Se eu estou precisando de ajuda, eu preciso confiar em alguém para compartilhar os meus problemas. Agora, se eu não estou precisando de ajuda, eu preciso ser um ombro amigo para ajudar aqueles que precisam. Parece fácil, mas para mim é tão fácil e ao mesmo tempo tão distante, parece que nós não conseguimos viver isso, e era uma prática muito comum na igreja primitiva, e aí você para e fala para mim, Anderson, mas a igreja primitiva viveu há 2000 anos atrás, não tinha Catuaí, não tinha Maringá Parque, não tinha futebol. Meu irmão, eu até acredito que esse modelo ele possa ser difícil de ser vivido hoje, mas ele é o modelo correto. Atos 2:42 diz que os discípulos, que se tornaram também apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, quer dizer, eles sentavam e compartilhavam aquilo que eles tinham aprendido de Jesus, eles perseveravam nos ensinamentos de Jesus, na comunhão. Eu penso que a ordem é proposital. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O que é a comunhão? É o diálogo. É o estar junto. No partir do pão, depois que estuda a palavra e compartilha os problemas, faz o quê? Toma um cafezinho, come. E nas orações. Para mim a ordem é muito proposital. A ordem para mim ela é muito correta. E esse é o modelo que sempre deu certo, só que conforme o tempo foi passando e conforme as coisas foram mudando, e me parece que nós deixamos de lado essas coisas. Me parece que a igreja perdeu um pouco esse sentido de estar próximo, de estar junto. O pastor Edson, que tem um acervo grande aí de fotos da igreja, desde lá de trás, se você olhar as fotos quando construiu esse prédio aqui atrás, foram os irmãos que ajudaram. Foram os irmãos que botaram a mão na massa e fizeram laje, fizeram concreto, enfim. Um crescimento, eu não vou dizer um crescimento genuíno, porque vai parecer que os outros não são genuínos, né? Mas um crescimento onde você via as pessoas interessadas no reino de Deus, fazer com que o reino de Deus realmente se expandisse. E há lugar para todos nós no reino de Deus. Se me chamar para fazer laje, eu não sei. Mas para varrer uma calçada, eu sei. Deixa eu continuar aqui. Em sentido figurado, o significado de amolar é molestar, importunar, aborrecer e chatear. Lembra que antigamente os antigos falavam, né? A pessoa estava lá falando alguma coisa, para de me amolar. Para de me aborrecer, né? Para de me encher o saco, entre outras palavras. Mas na verdade ela não estava amolando no sentido de te trazer uma tristeza ou de te trazer uma situação que você ficasse chateado. Ela estava simplesmente afiando o seu ferro para que você entrasse num propósito correto. Seja esse qual fosse o propósito. Às vezes o pai ia corrigir o filho, e se o filho falasse assim, para de me amolar, pai. Mas por que o pai estava corrigindo o filho? Para que ele andasse no caminho correto. Então, às vezes, nós pensamos que quem nos desafia, ele está simplesmente só nos desafiando, mas, na verdade, ele está nos afiando. Quem me desafia não me desafia, ele me afia. Quem me desafia prepara para algo novo. Quem me desafia tem o poder, segundo a vontade de Deus, de me ensinar algo novo. Mas, para isso, eu preciso abrir o meu coração.
Eu preciso quebrar estruturas de orgulho que estão dentro de mim e que muitas vezes não gosta de ser repreendido, não gosta de ser chamado a atenção. O contato pessoal, a comunhão entre irmãos é essencial para o crescimento coletivo. E esse para mim é um tema muito pertinente para nós hoje. O contato pessoal parece que ficou perdido. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas as pessoas estão cada vez mais longe. Elas estão cada vez mais perto virtualmente e mais afastadas pessoalmente. E nós deveríamos fazer o contrário, nós deveríamos andar na contramão, nós deveríamos ser mais próximos pessoalmente e ser virtuais com aqueles que realmente estão longe. E a tecnologia é tão boa, né? Já falei isso aqui. Você consegue falar com quem está lá do outro lado do mundo por uma chamada de vídeo. Eu fico imaginando Paulo escrevendo uma carta, né? Uma carta ao meu amado discípulo fulano de tal. Aí até endereçar essa carta, não tinha correio. Aí tinha que alguém levar essa carta lá. Será que essa carta chegaria? É claro que há aqui um propósito de Deus, tá? Não quero entrar nesse mérito. Mas olha o tempo que demandava. E hoje as coisas são tão fáceis, mas essa facilidade parece que ela nos afasta daquilo que é realmente a prioridade. João, lá na terceira carta dele, no capítulo 3, versículo 14 e 15, João está escrevendo a um dos seus discípulos, ele fala assim: eu tenho muito o que dizer, porém não quero escrever. Versículo 14, pois espero vê-lo breve, e então teremos muito o que conversar juntos. Pensa na distância que talvez João estivesse desse discípulo. Talvez nem a certeza de encontrá-lo pessoalmente. Mas João escreve para o discípulo e fala: eu tenho muitas outras coisas que eu quero falar contigo, mas eu quero falar cara a cara. Eu quero ter o contato contigo. Eu quero olhar para você e saber se você está bem. Eu quero saber quais são as suas dores no ministério. Eu quero saber se está precisando de um remédio. Eu quero saber se a sua vida está bem ou se você está simplesmente só maquiando, porque falar por cartas, sejamos francos, daria para maquiar, não é verdade? Vai mandar uma carta para uma pessoa, até ela chegar lá. As companhias que escolhemos para estar ao nosso lado terão, através do contato, algum tipo de influência sobre nós, sejam elas boas ou sejam elas más. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz o quê? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aquele versículo apócrifo, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É ditado popular isso aí. Não é versículo apócrifo, não. Mas é verdade. Diga-me com quem você anda, que eu vou ter uma ideia de quem que você está se tornando. E por que nós não andamos uns com os outros, se nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo? Eu sei, tá, irmãos? Eu sei que tem muitas coisas hoje em dia que atrapalham. Não posso também ser radical ou ignorante com algumas coisas. Eu sei também que nós temos afinidades. Nós somos mais amigos de uns, temos menos contato com outros. Mas por que não aprofundar também essa amizade? Por que não ouvir um coração que talvez você nunca ouviu aqui dentro da igreja? Por que não abrir o ouvido para ouvir uma pessoa que talvez você nunca pensou que ela passasse por lutas? E aí, como nós lemos que as más conversações corrompem os bons costumes, a gente às vezes tem a tendência de se isolar e pensar o quê? É melhor ficar sozinho. Sozinho eu tenho menos dor de cabeça. Caminhar sozinho a gente vai mais rápido. Mas quando a gente caminha em equipe, a gente chega mais longe. Quando eu ando sozinho,
Se você andar sozinho e você tiver um preparo físico bom, você vai fazer talvez uma quilometragem boa aí, em um tempo que praticamente 90% de nós não vai conseguir fazer. Mas se você andar em equipe, a hora que o bastão estiver pesado, você vai passar para o outro. E a hora que o bastão estiver pesado para aquele, ele vai passar para o outro. E assim nós vamos andando, e o reino de Deus vai andando. O reino de Deus não vai parar, meus irmãos. Glória a Deus por isso. O reino de Deus, ele não vai parar. O reino de Deus não depende da minha vontade, porque se eu quiser abandonar, Deus vai levantar outro. Se eu falar um dia para Deus, eu estou de saco cheio e quero parar com isso, Deus vai levantar outra pessoa para fazer aquilo que eu faço. O reino de Deus não para, mas eu tenho que entender que para mim o maior privilégio nessa terra é estar servindo a Deus e estar abençoando o corpo de Cristo. Abençoar o corpo de Cristo é uma das coisas mais preciosas que nós recebemos. Eu não abençoo vocês quando eu estou aqui em cima. Eu abençoo você quando eu paro 5 minutos para talvez ouvir algo que você tem para me falar. Quantos irmãos eu já orei, porque eles me abordaram e falaram: irmão, eu estou passando por algo assim, assim, assado. Eu nem tinha tanta intimidade com essa pessoa, mas ela teve a liberdade, a ousadia de chegar em mim e falar assim: Anderson, eu preciso de oração para isso, isso e isso. Passado algum tempo, não porque eu orei, claro, né? Mas passado algum tempo ele chegou e falou: graças a Deus, aquela situação resolveu. Lembra aquele ditado que dizia: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que colocaram na nossa mente. Provérbios 15, 22 diz o seguinte: onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Você precisa de conselho, meu irmão e minha irmã. Por mais maduro que você já seja na fé, por mais conhecimento que você já tenha da vida, você precisa de conselho. Mais cedo ou mais tarde, algo que você ouviu há muitos anos atrás vai servir para alguma coisa. Talvez algo que você ouviu hoje vai servir para você daqui a 10 anos. A palavra do Senhor diz que toda palavra que Ele lança não volta vazia, mas ela produz fruto. A palavra do Senhor produz fruto. O nosso problema é olhar para a árvore e pensar que, poxa, essa árvore é tão bonita, tão frondosa, dessa árvore deve sair coisa boa. Não, valorize o fruto. Valorize aquilo que você tem recebido. Valorize toda a dedicação daqueles que semeiam a palavra na sua vida, que ouvem as tuas queixas, que ouvem talvez as suas murmurações, mas que estão ali falando: irmão, eu posso te ajudar, eu posso pelo menos orar por você, eu posso fazer algo por você. Nós passamos aí por 2 anos terríveis, onde o isolamento era a tônica. Né? Se eu pregasse essa palavra aqui no tempo da pandemia, ia bloquear todo mundo aqui. No tempo da pandemia, o assunto era o quê? Fique em casa. Graças a Deus o tempo passou e eu falo para você: ame o seu próximo e tenha contato com ele. Ouça o coração do seu próximo. Ouça as pessoas e veja o que elas têm passado. Veja o que elas têm sofrido. Irmãos, nós estamos enfrentando, talvez nós já tenhamos passado pela pandemia, mas nós estamos enfrentando situações advindas de lá que nós talvez não estejamos sabendo lidar ainda com isso. Muitas pessoas que ficaram com medo, enclausuradas, presas.
Volta e meia eu ando bastante pela rua, eu vejo pessoas andando na rua com máscara, eu falo, meu Deus, Senhor, ajuda ela. Se você quiser usar máscara, eu não sou contrário a isso. Mas, sabe, irmãos, a gente ficou, às vezes, preso em um pensamento, em algo que nos foi colocado, e parece que nós acreditamos que aquilo, simplesmente aquilo é a verdade, e o poder de Deus não se manifesta mais. Deus quer te usar, meu irmão, para liberar uma palavra sobre a vida daquele que está necessitado, sobre a vida daquele que está precisando de uma palavra que vá de encontro à sua necessidade e que realmente ele fale assim, poxa vida, Deus está comigo, Deus é comigo, e eu sei que mais cedo ou mais tarde, Deus há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Deus há de fazer algo novo na minha vida, na vida da minha família. Quer ser um instrumento de Deus nessa terra? Ouça o coração das pessoas. Ouça as pessoas. Não precisa abrir não, eu vou ler um texto que está lá em 1 Samuel no capítulo 13. Primeiro Samuel 13, 19 a 22 fala assim, não havia nenhum ferreiro em toda a casa de Israel naqueles dias, pois os filisteus não permitiam, temendo eles, que eles fabricassem espadas e lanças para os hebreus. Assim, sempre que os israelitas tinham que afiar as peças de ferro dos seus arados, olha só, os machados ou as enxadas, era preciso levar essas ferramentas aos ferreiros filisteus. As ferramentas dos israelitas estavam todas cegas, não cortavam nada, e não se podia aguçar nem mesmo uma simples ponta de aguilhão. Por isso não havia uma única espada ou lança em todo o exército de Israel naquele dia. Um exército de 600 soldados não tinha uma única espada e uma única lança. Somente Saul e Jonatas é que tinham espadas e lanças. Você já parou para pensar? Que toda uma nação estava presa. Eles não podiam descer para afiar suas espadas. Por quê? Só havia ferreiros entre os filisteus. Não dá para afiar a espada com quem é inimigo. Não dá para nós nos afiarmos com quem não está andando no mesmo jugo que nós. E aí a palavra diz que só haviam espadas na mão de duas pessoas em Israel, Saul e Jonatas. Jonatas, se você se lembra, Jonatas era o melhor amigo de Davi, filho de Saul. Mas Saul era um homem desviado dos propósitos de Deus. Pior do que ter duas espadas é ter uma na mão de um desviado. E é por isso que nós fomos chamados para ser ferreiros na casa de Deus, para um afiar o outro. Para um afiar o outro e dizer, eu estou aqui, meu irmão, o que você precisa? Pelo menos um ombro amigo você tem para a pessoa chorar, não é possível. No final de tudo isso eu quero dizer que um ferro afia outro ferro. E que muitas vezes a nossa dificuldade ou a nossa carência nos faz pensar, eu não vou me aproximar das pessoas porque eu não quero que elas saibam o que eu passo.
Eu não quero que talvez compartilhar a situação de pecado que eu esteja vivendo. Isso é hipotético, tá? Mas eu não quero abrir o meu coração. Eu prefiro levar a minha vida desse jeito. E ao mesmo tempo eu penso que quando nós ouvimos as pessoas, nós temos que ter a sensibilidade, a lealdade de ouvir o coração delas e falar: olha, eu estou aqui para te ajudar. Talvez eu não consiga te ajudar com aquilo que você está necessitando no momento, mas de alguma forma eu consigo te ajudar, levando a sua situação para pessoas maduras que possam te aconselhar nessa situação. Irmãos, eu penso que enquanto nós, como indivíduos, ficarmos fechados no nosso mundo, vivendo a nossa vida, vivendo o que o mundo tem plantado para nós. Os dias hoje são muito individualistas. Eu não vim aqui para bater em ninguém, tá, irmãos? Misericórdia. Se você se sentiu ofendido com alguma palavra que eu falei, eu te peço perdão em nome de Jesus. Mas nós nos tornamos individualistas demais. Nós pensamos somente em nós. E eu sei que nós temos tantas coisas para resolver, e o mundo nos sobrecarrega com tanta. O mundo, quando eu falo do mundo, eu falo desse sistema que nós vivemos. Ele nos sobrecarrega com tantas coisas mais, a cada dia mais e mais e mais, que nós não temos tempo para as outras pessoas. Nós não temos mais tempo para ouvir o nosso próximo. E eu queria propor para você nessa noite isso, que você abrisse o seu coração e, acima de tudo, abrisse os seus ouvidos e falasse: Deus, se eu posso ser uma pessoa que tenha um bom conselho, que tenha uma palavra que possa edificar alguém, que o Senhor me use nessa terra, que o Senhor coloque pessoas na minha vida, no meu dia a dia, seja no trabalho, seja lá onde eu moro, seja na escola, na faculdade, que eu possa abençoar essas pessoas. Eu não consigo enxergar a igreja de uma outra forma a não ser trabalhando mutuamente. Eu não consigo enxergar a igreja trabalhando individualmente. Eu não consigo enxergar ministérios trabalhando individualmente. Eu consigo enxergar um corpo de Cristo unido, no mesmo ideal que é servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com aquilo que você faz de melhor, com aquilo que o Senhor deu para você fazer. Meu testemunho acerca dessa mensagem é o seguinte: diversas vezes eu ajudei pessoas. Eu tenho um pouco de experiência em ajudar as pessoas fazendo algo que pudesse suprir uma necessidade ou que pudesse trazer uma palavra de alento. Mas eu também já fui muito ajudado por pessoas. Incontáveis vezes eu fui ajudado por pessoas. Aqui nessa casa, muitas vezes. Já contei para vocês que, quando eu tinha o hábito de almoçar no restaurante popular, na época da pandemia, eu às vezes comprava, naquela época podia comprar marmita, eu comprava 2 marmitas e pensava: vou evitar a fila de amanhã. Porque aí eu já compro 2, eu não preciso pegar essa fila quilométrica, amanhã eu almoço essa outra marmita que eu comprei. Mas quando eu estava descendo a escada, a marmita ficava. Sempre tem alguém que precisa. No outro dia eu pegava a fila de novo. Muitas vezes eu fiz isso. Mas você fala isso para quê? Para se exaltar? Não. É tão pequeno o que eu fiz e abençoou tantas pessoas. Eu me lembro daqueles homens revoltados com a mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus. Meu Deus, daria para matar a fome de todo mundo. Não, com R$3 você mata a fome. Chama alguém para comer ali no restaurante popular que com R$3 você mata a fome de uma pessoa. Você não precisa nem derramar o perfume mais caro.
E da mesma forma, no meu trabalho, eu passo muito por esse tipo de situação. Eu sei que a maioria aqui nunca trabalhou em escritório contábil. O Du trabalha, a Débora já trabalhou. Irmãos, eu trabalho com departamento pessoal. Cada 10 vezes que toca aquele telefone, 9 é para mim. Tá certo ou não tá, Du? É gente querendo saber por que deu errado o olerite, mas não deu errado. Mas aí você tem que ter paciência para explicar. É gente querendo saber acerca de leis, e que às vezes você não tem o domínio total daquela lei, mas você fala assim, olha, eu vou procurar, eu vou pesquisar, e em breve eu te retorno. E tem dias que a cabeça está assim, eu falo, meu Deus do céu, eu não sei por onde eu começo. Esses dias o WhatsApp corporativo tinha 19 chamadas para mim, eu falei, meu Deus, acho que eu vou passar o dedo e vou embora. Aí eu lembrei que não tinha relógio, eu tive que ficar. Tem dias que são terríveis. Tem dias que a nossa cabeça está a mil. Mas o Senhor sempre nos dá o sustento. O Senhor sempre nos dá tranquilidade para parar, respirar, tomar um café, lavar o rosto e pensar, aonde que eu começo? Por quem que eu começo? E de que forma eu vou atender essa pessoa? Eu tenho um lema comigo, e foi falado aqui domingo passado de manhã. Eu sempre li esse versículo e eu pensei, eu quero viver esse versículo. Colossenses 3:23 diz o quê? Tudo quanto fizerdes aos homens, fazei como se fizesse ao Senhor. Tudo que eu faço no meu ramo de trabalho, eu faço pensando que eu estou fazendo para Jesus. Eu já tive desentendimentos com pessoas. Pessoas já reclamaram de mim. Mas essa mesma pessoa hoje, ela conversa comigo naturalmente, e quando vem a chamada, vem direto para mim, para que eu atenda ela. Deixa o ferro afiar o ferro. Às vezes aquilo que espeta na hora, lá na frente vai trazer algo que vai curar a sua vida. Às vezes aquela palavra que você recebe hoje, que você não gostou, lá na frente vai ser bálsamo para a tua vida. Queria te convidar a se colocar de pé. Eu me lembro quando eu fiz um curso de departamento pessoal, o professor contou a história de um lenhador. Acho que tem pessoas aqui que conhecem essa história. O lenhador era o melhor lenhador da cidade. Ele cortava 40 árvores por dia. O homem era uma máquina. E aí um concorrente ficou sabendo da história dele e falou, eu te pago o dobro para você trabalhar para mim. E ele, necessitado do dinheiro, falou, eu aceito sua proposta e vou trabalhar contigo. E ele foi trabalhar naquela nova empresa. E realmente, aquele homem começou trabalhando e ele cortava 40 árvores por dia. O cara ficou admirado, o dono da madeireira lá falou, meu Deus, esse homem é extraordinário. Passado uns 3 meses, venceu a experiência, né? Passado uns 3 meses, ele já estava cortando 30. O dono ficou olhando e falou, talvez ele está passando por algum problema pessoal, né? Talvez ele está passando por alguma crise, mas enfim, vamos deixar. Passado um pouquinho mais de tempo, ele estava cortando 20 árvores por dia. Aí o patrão chamou ele. E ele disse assim, olha, sinceramente, eu aplico todo o meu esforço. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, eu trabalho da mesma forma e com a mesma dedicação. Eu aplico todo o meu esforço trabalhando nessa empresa. Eu não sei o que está acontecendo, que a minha produção caiu pela metade. O patrão dele disse algo que faz muito sentido nisso que nós lemos. Você já parou para afiar o seu machado?
Às vezes a nossa correria faz com que nós não paramos, não tiramos tempo para afiar o machado. E essa loucura que nós vivemos e esse mundo que cobra tanto de nós, e nós vamos vivendo e acumulando problemas, e acumulando situações para resolver, e acumulando tantas coisas na nossa mente, e daí a gente pensa, meu Deus, o que está acontecendo de errado? Por que eu não consigo mais ser produtivo ou ser tão eficaz quanto eu já fui? Talvez seja a hora de parar um pouquinho e afiar o machado. Feche seus olhos.